depressão no auxílio-doença ou na aposentadoria por invalidez. Depressão pode ser caracterizada pela perda de interesse em atividades significativamente do dia a dia, transtorno bipolares, falta de humor, entre outros sintomas. Depressão é a doença do século. Hoje, iniciaremos um vídeo voltado para benefícios que podem ser requeridos por pessoas depressivas, por deprimidos. Veremos que este pode ser um dos benefícios mais complicados de ser concedido pelo INSS e eu vou te mostrar nesse vídeo por quê. Comprovar a doença, comprovar a depressão, a incapacidade do segurado para o trabalho e ter a concessão de um benefício vinculado com depressão, infelizmente não é fácil. A doença ela afeta o psicológico da pessoa, podendo causar diversas reações. E é claro que na maioria das vezes existe uma falta de interesse da pessoa de viver ou uma tristeza constante. Mas esses não são, é claro, os únicos sintomas. Existem vários sintomas. Mas de início é o que precisamos saber. Apesar da existência de exames, laudos que comprovam o diagnóstico da doença, transparecer as incapacidades dos deprimidos em uma perícia médica é algo muito trabalhoso. O segurado ele precisa deixar claro para o perito que a situação atual está incapacitando para realizar as suas atividades laborativas diárias e fazer isso, na maioria das vezes, na esfera administrativa, acaba sendo muito difícil. Mas eu estou me antecipando. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Renata Menegassi, eu sou advogada e sou especialista em direito previdenciário. Só tenho um único pedido, que você se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Continuando. Lembrando que nós estamos falando de uma doença específica. E sabe por quê? Infelizmente, é porque muitos segurados vão para as perícias médicas despreparados. Portanto, é por isso que ter apenas um atestado médico incapacitante não é o suficiente. Imagina uma mulher deprimida indo em uma perícia médica toda arrumada, com roupas floridas, cabelo escovado, toda perfumada e maquiada. Eu já falei isso aqui no canal. Infelizmente, ela deixará outra impressão para o perito, que por consequência, possivelmente, vai indeferir o benefício. Eu já falei aqui em um vídeo no canal que a sua aparência importa na hora da perícia. É uma informação importante. Não negligencie essa informação. Às vezes, nesse caso, a pessoa realmente precisa do benefício, mas em decorrência de um fator, uma situação, o próprio segurado ele se prejudica. Veremos que nos últimos anos ficou muito difícil ser concedido o benefício de auxílio-doença, incapacidade temporária ou aposentadoria por invalidez, a incapacidade permanente, no caso de depressão, justamente por essas mudanças nas perícias e nos entendimentos dos médicos peritos. Com o avanço da tecnologia por meio de câmeras, canais de comunicação, o órgão do INSS se deparou com várias imagens e denúncias de pessoas que, na verdade, não precisavam do benefício. O perito hoje, ele não entende só de medicina, pois eles precisam analisar também as primeiras impressões que o segurado demonstra, analisando vários fatos e situações no decorrer de toda a perícia. Podemos dizer que hoje existe uma grande diferença das perícias realizadas hoje em dia, nos anos atuais, dos anos anteriores. E afinal, todas as pessoas deprimidas podem requerer algum benefício? Infelizmente não. E eu já vou te explicar por quê. Na verdade, requerer, elas até podem, né? Pode ser, a gente não tem impedido o requerimento, mas ser concedido é uma outra questão. Nós iniciaremos o estudo pelo benefício por incapacidade temporária e depois passaremos ao benefício por incapacidade permanente nos casos de depressão. O auxílio-doença, que é a linguagem formal hoje, que é benefício por incapacidade temporária, é um dos benefícios que podem ser requeridos pela pessoa que tem depressão.
ele é concedido ao segurado para garantir o seu sustento no período em que ele estiver impossibilitado temporariamente de realizar as suas atividades. As incapacidades, elas são indetermináveis, devendo ser analisadas no caso em concreto para verificar se vinculadas à atividade laborativa irão afetar o segurado no seu trabalho e nas suas atividades diárias. Dessa forma, é muito importante que todos os fatores, documentos médicos, doença aparente, comportamento do segurado e a atividade laborativa estejam ligados para que o benefício possa ser concedido. Não adianta o segurado ter atestados médicos perfeitos e ausentar-se de um dos fatores mais importantes. É preciso demonstrar ao perito médico que a sua situação para realizar as suas atividades normais, suas atividades laborativas, está sendo afetada pela sua doença, está te incapacitando de forma temporária. Lembrando que o perito não te conhece. Ele vai se basear para conceder ou não o benefício pelas informações nos documentos médicos que você apresentar, em seu comportamento, nas respostas às perguntas realizadas por ele e pelas primeiras impressões que foram deixadas nos 10 ou 15 minutos de consulta da perícia, nesses 10 ou 15 minutos que você está dentro da sala. Portanto, é muito importante que o segurado ele esteja bem orientado acerca de todos os fatores que ele precisa ter ciência para tentar conseguir o benefício. Possivelmente, nesse caso, talvez seja indispensável a contratação de um advogado especialista em direito previdenciário para análise do seu caso concreto. Lembrando que nós estamos falando de um benefício que, na sua maioria, é negado. Vocês sabem que é muito difícil a concessão de auxílio por incapacidade temporária por depressão. Por ser um dos tipos de doenças mais complicados de ser reconhecida e, com isso, concedido no auxílio acidente. Não basta nós listarmos os principais requisitos passo a passo, mas para eu tentar te ajudar, eu vou explicar de uma forma simples os 4 principais fatores que te ajudarão na possível concessão do benefício previdenciário. O primeiro fator é documentação médica. Ter documentos atualizados é indispensável para a perícia médica, mas você comprovar um agravamento da doença com o decorrer do tempo, tratamento, é o ponto central que precisa estar aparente para o perito. O problema encontrado aqui é justamente que, na maioria das vezes, o médico ele não quer olhar documentos antigos nas perícias na esfera administrativa. E por isso acaba sendo complicado demonstrar isso. Assim, orientar o médico acerca das informações importantes e indispensáveis que precisam estar descritas no seu atestado médico é muito importante. Você falar para o teu médico o que precisa constar lá nos documentos atualizados. Segundo fator, a doença aparente. Imagina uma pessoa que possui uma limitação de ombros, um desgaste ou algo que, segundo ela e os exames, está incapacitando para realizar as suas atividades diárias e as suas atividades laborativas. E no momento da perícia, a pessoa movimenta os ombros sem nenhuma dificuldade, sem apresentar indícios de dores, sem nada. Ainda que seja difícil a demonstração, saiba, por exemplo, que a medicação deixa rastros, que você tem que aparentar estar doente. É a chamada, por exemplo, se a medicação deixa rastros, é a chamada impregnação medicamentosa. É o efeito colateral da medicação antipsicótica. Quais são? Sonolência excessiva, alteração de humor, pensamento lento, tontura, pode ser também inquietude, irritabilidade, flutuação do nível de consciência, delírios, hipotermia, temperatura do seu corpo baixa, você sente frio o tempo todo, você tem movimentos musculares anormais, involuntários, excessivos, diminuídos ou ausentes, ou seja, praticamente você não se mexe. Tem alteração no seu peso corporal, emagrecimento excessivo ou ganho de peso anormal, alteração no interesse sexual, mas como eu já falei aqui para vocês,
Não simule sintomas. O médico ele vai perceber e depois disso não existe a menor possibilidade de você conseguir o benefício. Menor, se você mentir e ele te pegar na mentira, pode ter certeza que você vai ter um indeferimento. Terceiro fator é o comportamento do segurado. Eu não quero dizer que o segurado ele precisa mentir, que ele precisa fingir algo. Mas vocês acabam sendo muito inocentes na hora da perícia. Momentos que podem passar despercebidos e que poderão afetar o resultado do teu benefício. Lembrando, o perito ele não te conhece, ele não sabe se o que está descrito ali no atestado médico é verdade. Então, o que ele vai fazer? A partir do momento que você entrar na sala, ele vai iniciar a investigação dele, ligando todos os pontos, verificando se a incapacidade afeta o segurado a realizar, como que está o pensamento, como que está a pessoa, se ela tem a memória preservada ou não. Então, tudo isso é muito importante. Quarto fator, a atividade laborativa. Precisa estar ligada à limitação com a doença. Você tem que ter uma limitação. Aí vocês me perguntam, mas basta eu seguir todas essas dicas que terei meu benefício concedido? Claro que não. Tudo depende do caso concreto. Pela experiência que eu tenho na área previdenciária, possivelmente é um benefício que precisará de esfera judiciária, de ação judicial, que deve ser feita por um advogado especialista. Falando nisso, pois nós temos um histórico de indeferimento enorme e a briga na justiça para demonstrar a causa da doença que impede a pessoa de ter uma vida normal, incapacitando também para o trabalho. Pode demorar anos, mas no judicial a gente tem uma vantagem que ter um médico especialista. Você passa por uma perícia com um psiquiatra, o que já não acontece na esfera administrativa. Outra pergunta. Agora, se o auxílio doença já é complicado de ser concedido, imagina a aposentadoria por invalidez em decorrência de depressão. Sim, a aposentadoria por invalidez, ela é concedida quando verificado o caso do segurado, a lesão do segurado, a doença do segurado, ela é irreversível. Ou seja, apesar de todos os tratamentos, medicamentos, o segurado ele não apresenta melhora alguma, sendo a sua incapacidade permanente e irreversível. A aposentadoria por invalidez ela é geralmente requerida e concedida, no caso de depressão, na esfera judicial. Dificilmente, para a depressão, ela é concedida na esfera administrativa. Na maioria das vezes, ela é requerida por meio de advogado, que analisa a existência de possibilidade de ingressar ou não com ação de concessão de aposentadoria. Mas existe a necessidade de eu requerer a aposentadoria com um advogado? Não. Na esfera administrativa, pode ser requerido o teu benefício sem o advogado, mas as chances do benefício ser indeferido, elas são grandes. Por quê? Porque o segurado, ele não consegue pensar na melhor estratégia para ele. Dessa forma, nesse tipo de doença, é orientado que o segurado esteja acompanhado por um advogado para que o profissional verifique, no caso concreto, a possibilidade de requerer algum benefício, alinhamento de expectativas, quais os documentos que devem juntar. Quais são as dúvidas frequentes que aparecem aqui no escritório? Fui afastada do trabalho pelo médico que acompanha o meu caso e esse médico me considerou incapaz por 3 meses para tratamento da minha depressão, devido à minha depressão. E na perícia médica não ficou constatada a incapacidade. O que eu devo fazer? Primeiro, eu preciso destacar que o médico perito do INSS ele não está atrelado ao diagnóstico do seu atestado. Ou seja, caso esse médico entenda sobre a não existência de incapacidade, o benefício simplesmente ele vai ser indeferido. Agora, você deve procurar um advogado especialista na área para verificar a possibilidade de ingresso com ação judicial em razão desses 3 meses que o INSS não quis te dar de afastamento. Outra pergunta. Tenho depressão, mas nunca contribuí para a Previdência Social. Eu posso requerer algum benefício? Pode. Deve ser verificada a possibilidade de requerer o LOAS, o BPC, ao deficiente, o amparo
assistencial. Eu oriento que você consulte um advogado nesse caso, para que o advogado analise a viabilidade, porque essa sim é uma ação muito mais complicada, porque não houve contribuição para o recebimento do benefício. Então, o INSS segura muito. Outra questão. Tem atestados médicos recentes e antigos que comprovam a minha doença, minha depressão, há mais de anos. Por muito tempo a pessoa buscou o auxílio-doença ou se aposentar por invalidez, mas essa pessoa nunca conseguiu receber. Aí ela é informada de que não adiantaria procurar ajuda de um advogado, pois não faria nenhuma diferença, e a pessoa gostaria de saber se existe ou não a possibilidade de receber alguma coisa. De novo, deve ser analisado o estado atual da sua doença, da doença que está incapacitando você para o exercício das atividades diárias ou do trabalho. Mas de início deve ser buscado os resultados das perícias já realizadas, analisar os atestados médicos, verificar a hipótese de ingresso desse benefício na via judicial. E, de novo, eu sei que é repetitivo, mas você deve sim estar acompanhado por um advogado, por um especialista. Outra questão. Tenho depressão, mas não tenho atestado médico. Faço uso de medicamentos controlados e até tentei, a pessoa às vezes até tentou suicídio. Tem fichas de prontuário médico, de internação, tem boletim de ocorrência, tem várias coisas realmente comprovando. Os prontuários médicos não são suficientes, é necessário que você tenha atestados ou laudos médicos dizendo que existe a incapacidade para o trabalho. Mas pode ter certeza que esses prontuários vão ajudar muito a concessão do teu benefício na esfera administrativa ou na esfera judicial. Todos os documentos que você tiver são de grande valia. Outra questão que a gente recebe muito aqui. A pessoa entrou com um recurso pelo site do meu INSS em razão de um indeferimento do benefício e já faz, por exemplo, 3, 4 meses, tantos meses, e a pessoa não teve resposta do recurso. O que a pessoa deve fazer? O recurso na esfera administrativa, infelizmente, ele pode demorar anos. O recomendado é que você aguarde, já que você selecionou essa forma de recorrer. Mas se a gente estiver falando de depressão, de novo, eu te oriento a propor ação judicial. Como é uma doença de difícil comprovação, as decisões na esfera administrativa, na via administrativa, elas tendem a se manter. Então, parta para ação judicial. Outra questão. Entrei com processo judicial por meio de um advogado e em razão de um indeferimento administrativo e já faz 6 meses e a pessoa não teve nenhuma resposta. Aí a pessoa me pergunta se pode ser culpa do advogado, pois o vizinho ou o colega tem a mesma doença, está na mesma situação e já está recebendo. Vamos lá, gente, cada caso é um caso. Nas ações judiciais, nos benefícios previdenciários, não existe comparação. Tudo dependerá do caso concreto. Mas o ideal é você conversar com o advogado que você contratou. Ele vai conseguir te passar alguma previsão, porque depende de várias coisas. Por exemplo, qual a cidade está correndo o seu processo? Qual a vara está correndo o seu processo? O juiz dessa vara, ele está com as coisas em ordem ou é uma vara que está toda enrolada, que entra muito processo? Por exemplo, no caso de depressão, teria que ter um médico psiquiatra para fazer a perícia. Tem essa especialidade, tem perícia com essa especialidade com facilidade aonde está correndo a sua ação e por aí vai. Não adianta vocês me perguntarem quanto tempo vai demorar, porque quem sabe isso é o seu advogado. Eu não consigo te dar uma previsão. Outra questão, devido à depressão, a pessoa não consegue trabalhar. Realizou um pedido de aposentadoria por invalidez pelo portal do meu INSS, porque agora você pode pedir aposentadoria por invalidez direto. Existe probabilidade de ser deferido? Provavelmente não. Justamente pelo grau de complexidade desse tipo de processo envolvendo a depressão, que precisa de uma atenção maior,
sendo encontrada normalmente na esfera judicial. Casos de aposentadoria por invalidez na esfera administrativa, elas demandam longos períodos de afastamento. Você precisa provar que o tratamento que você está fazendo não está surtindo efeito. Mas eu estou tomando remédio faz 4 meses e não estou melhorando. Para indicação de aposentadoria por invalidez, o médico deverá considerar a gravidade e a irreversibilidade da doença ou da lesão, a impossibilidade de se determinar um prazo de recuperação, sua repercussão sobre a capacidade laborativa, bem como se você é insuscetível à reabilitação. Em 4 meses você nem encontrou a medicação correta, leva muito tempo. Como médico, ele pode afirmar que você tomando uma medicação durante 4 meses, nunca mais você vai conseguir trabalhar. Mesmo se você estiver num profundo estado de incapacidade naquele momento. O médico não consegue afirmar isso para daqui 1 ano, para daqui 2 anos. Então tem que esperar o tratamento fazer efeito. Pessoal, por que falamos tanto para a pessoa com depressão procurar um advogado? Justamente porque o grau de frustração aqui é enorme. O segurado ele já se encontra emocionalmente abalado e imagina só quando ele precisa de amparo pelo Estado, pelo INSS, e ao requerer esse amparo por meio dos benefícios do INSS, ele recebe um não como resposta. A situação realmente é desanimadora. Portanto, a intenção é que o segurado não perca tempo. Caso não tenha possibilidade de receber algum benefício, indeferimentos, infelizmente será algo natural. Então, por isso que a gente fala muito para o segurado procurar um advogado especialista para analisar a sua situação específica. Existe uma playlist imensa aqui de perícia médica. Se você vai passar por perícia médica, assista. Eu agradeço demais você ter ficado comigo nesse vídeo até o final. Eu espero te ver no próximo vídeo, nos comentários e lá no Instagram.